Tá certo. Pessoal, então, me chamaram aqui para esse desafio de passar uma mensagem aí para vocês em janeiro, né, no início do ano. E aí me colocaram aqui, até a Priscila, né, para falar com vocês aí sobre sonhos, né, e sobre o Janeiro Branco. E o que que os sonhos e o Janeiro Branco têm a ver, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Todo mundo consegue ver minha apresentação aí, gente? Ok, então vamos lá, vamos começar a brincadeira. Primeiramente, só antes da gente começar, eu queria só dizer, gente, que isso aqui é uma reflexão, tá? Eu gostaria muito que vocês participassem aí, dessem opiniões, principalmente no final, falassem um pouco das suas experiências, porque o interessante é que vocês realmente participem. Isso aqui é um bate-papo apenas, tá? Eu espero que se vocês conseguirem entrar no clima aí que a gente está propondo aqui, eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí ao longo de 2025. Então vamos lá na apresentação. Bom, vamos começar do começo, né? Sonhos que curam, Janeiro Branco, o poder de criar novos caminhos. Tem tudo a ver com janeiro, né, com o início do ano, sonhos, e vocês vão ver que tem tudo a ver com a saúde mental também. Vamos começar do começo. Primeiro, quem sou eu, né? Eu sou Deusdete Santos, sou psicólogo clínico, sou hipnoterapeuta também. Eu sou psicólogo pela Universidade Federal de Minas Gerais e sou hipnoterapeuta pela Omni, criminólogo pela Cadepol e sou master em hipnose clínica pelo Instituto Lucas Naves também. E aí, gente, como é que funciona, né? Todo ano é assim, chega aí dezembro, final do ano, e a gente já tá até cansado, né? E aí começa as comemorações de Natal e a gente fica naquele clima ali. Tem até a musiquinha da Simone aqui. Então é Natal, que você fez, o ano termina e começa outra vez. É assim mesmo. Essa música mostra pra gente que a gente tá com o clima de se perguntar o que que a gente fez no ano inteiro, né? Quais foram as realizações que a gente conseguiu cumprir, as metas que a gente conseguiu bater. Todo ano é assim, a gente planeja mudanças então para o ano seguinte. E é disso que eu vou falar, de mudanças, de sonhos, de desejos, ok? É disso que a gente vai propor, que vai falar. E por que que isso tem a ver com o Janeiro Branco, pessoal? O Janeiro Branco nasceu, inclusive, aqui em Minas Gerais, um psicólogo mineiro, ele sentindo esse clima de início de ano, quando a gente está em janeiro, início do ano, a gente começa a se abrir para autorreflexão, a gente começa a pensar sobre a nossa vida, o que que a gente vai fazer, quais os planos que a gente vai ter, e a gente fica como se fosse um momento de reflexão e de criar sonhos novos e motivações para o ano presente, né? A gente fica mais aberto a refletir em nós mesmos. Esse é o clima do janeiro, né? Que a gente costuma, geralmente, né? E o Janeiro Branco, o fundador do Instituto Janeiro Branco, ele teve essa ideia brilhante que foi utilizar esse clima mesmo, essa data de 2000 de janeiro, para poder começar a pensar na coisa mais importante que a gente tem, que é a saúde, em especial a saúde mental, né? Porque sem a saúde mental a gente não tem nada, né? Se a gente não tiver, se a gente perder a nossa consciência, né? A nossa razão, acaba que um monte de coisa que a gente criou, que a gente custou juntar, que a gente sonhou, ela perde o sentido, né? A gente pode perder, inclusive, muitas coisas, pode perder relacionamentos, perder bens, perder família. Então, refletir sobre o Janeiro Branco, em especial no início do ano, é muito bacana, porque além da gente pensar das nossas metas, a gente está com o clima certo para a autorreflexão. E o tema desse ano é o que fazer pela saúde mental agora e sempre. Eles trazem para a gente, quem quiser depois pode até pesquisar aí no site do Instituto Janeiro Branco, eles trazem para a gente uma série de atividades, uma receitinha de bolo daquilo que a gente precisa fazer para melhorar ou manter a nossa saúde mental. Eu vou falar um pouquinho disso mais para o final desse bate-papo aqui. Vocês vão entender por que que eu vou falar mais para o final. Então, esse ano eles trazem essa receitinha de bolo que nos ajuda a manter a saúde mental, ok? Então, é nada mais, nada menos que uma campanha para se falar sobre saúde mental, utilizando esse clima de autorreflexão, né? De automotivação, de criação de sonhos e metas, renovação de vida.
para se falar da coisa mais importante que é a saúde mental. Vamos para frente aqui. E para a gente começar bem pra caramba, eu trouxe um poema aqui do Carlos Drummond de Andrade. Eu sempre gosto de trazer artes, né? Porque a arte fala mais no nosso coração do que simplesmente as, a ciência como um todo, né? A arte costuma traduzir mais o que a gente tem, o que a gente sente, certo? E eu trouxe um poema aqui, O Tempo, do Carlos Drummond de Andrade, para a gente entender esse clima de início e final de ano e para a gente entender um pouco também, para dar início aí a um dos assuntos que a gente vai dizer, vai falar aqui hoje. O tempo, eu vou ler com vocês aqui. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante tudo vai ser diferente. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores desta vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, esse novo ano, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que a sua família seja mais unida, que a sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos, e desejos grandes, e que eles possam mover você a cada minuto ao rumo da sua felicidade. Carlos Drummond de Andrade, maravilhoso, ok? E o que o Carlos Drummond de Andrade tem para nos passar nesse poema? Tem tudo, né? Primeiro que ele passa aqui essa ideia fantástica do início e fim de tempo, né? De cortar o tempo em 12 meses, de cortar o tempo em anos, início de ano, final de ano, porque é exatamente isso, né, gente? Eu tenho certeza que vocês devem sentir quando chega novembro, dezembro, a gente já está cansado, já está estressado, já está exausto. É como se a carga, né? A gente está com a carga gigante aqui nos ombros aqui. E a gente fica doido para chegar no final do ano, doido para encerrar o ano. Tem gente que até diz assim, olha, chega carnaval, mas não chega 31 de dezembro, né? De tanta vontade e ansiedade de chegar realmente ao final do ano. E aí, quando chega janeiro, parece que a gente fica até mais motivado, mais leve. A gente vai recomeçar, né? E aí a gente tende a deixar um monte do que passou, né, no ano para lá, para começar uma nova jornada, né? Um novo ciclo. É exatamente isso. É final de ciclo, início de ciclo. E é assim que tem que ser, tá, pessoal? A gente precisa aprender a encerrar um ciclo junto com o ciclo que realmente precisa ser encerrado e começar um novo ciclo. Começar um novo ciclo com novas vontades, novos desejos, uma nova energia, uma nova motivação. Ok? Isso aí, eu tenho certeza que todo mundo tem essa sensação aí. Todo mundo, pelo menos comigo é assim, e a maioria das pessoas que eu conheço é assim também. Então a gente precisa aprender a encerrar o ciclo na hora que tem que encerrar o ciclo e no momento que a gente tem que começar um ciclo novo. A vida é assim. Aliás, comecei com psicanálise e gestalt terapia, e a gestalt ela tem essa genialidade de encerrar ciclos. A gente precisa aprender a deixar o ciclo encerrado, encerrado, ok? E começar novos ciclos. E aí, o que mais o Drummond tem para falar aqui nesse poema para a gente que vai ser importante? Exatamente quando ele diz assim, olha, eu gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então desejo que você tenha muitos desejos, e desejos grandes, e que eles possam mover você a cada minuto ao rumo da sua felicidade. É exatamente isso que eu queria trazer para vocês aqui. Eu vim falar de sonhos, de desejos, e que eles possam mover você ao rumo da sua felicidade, porque é isso que o sonho é, que o desejo é de verdade para a gente. Como assim? O sonho, ele é o motor que nos move na nossa jornada. Ele é o trilho. Eu gosto de trazer isso aqui porque eu acho que é interessante. O sonho, quando o trem passa sobre um trilho, o trem não coloca aquele trilho.
aquele trilho já está colocado. E quando o trem passa, aquele trilho leva a algum lugar. E o sonho é como se fosse o trilho. Nós somos o trem e os sonhos são os trilhos que a gente vai colocando para nos direcionar onde a gente quer chegar. Se você sonha de determinada forma, para determinada direção, o trilho vai te levar a determinada direção. Se você sonha para outra direção, ele vai te levar para outra direção. Então, a gente sonha antes, a gente coloca antes os trilhos que a gente vai percorrer a nossa caminhada. Depois que a gente sonha, que a gente coloca os trilhos para onde a gente quer chegar, a gente, enfim, passa por cima deles. Né? Eles vão nos levar aonde a gente quer chegar. Então, o sonho é o trilho que nos move, né? Que nos move em direção aonde a gente quer chegar. É a visão do futuro, a visão que a gente tem do futuro, de onde eu quero chegar, né? Então, o sonho ele é palpável. Aqui, brinco que eu fiz aqui um sonho versus fantasia. Eu vou falar um pouco da fantasia daqui a pouco. Então, o sonho é exatamente aquilo que eu quero ser e fazer dentro de um determinado tempo. Que eu quero ser e fazer dentro de um determinado tempo. Por exemplo, pensa aí 30 segundinhos. Pensa, imagina aí você hoje, imagina você hoje, agora, e coloca você daqui a 5 anos, nesse mesmo dia. Nesse mesmo dia. Hoje deve ser, perdi até a data aqui, mas imagine que hoje, janeiro, daqui a 5 anos, onde você estaria hoje, agora, no janeiro de 2030, daqui a 5 anos? O que você gostaria de estar fazendo daqui a 5 anos? Será que você estaria fazendo as mesmas coisas? Será que a sua família seria a mesma? Teria o mesmo número de pessoas? Será que o trabalho que você está desenvolvendo seria o mesmo? Será que o seu conhecimento, os estudos que você tem, será que seriam os mesmos? Ou daqui a 5 anos você se imagina de outra forma? Com a família maior, com mais amigos, com conhecimento maior, com um trabalho maior, com um cargo maior, ou pelo menos com é, novas atribuições. Pensa aí, o que você gostaria de fazer daqui a 5 anos? Onde você estaria? Então, esse tipo de exercício nos ajuda a perguntar para onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Onde eu estou? Onde eu quero chegar? Certo? E aí, os sonhos, né, por fim, é como se fosse aquela visão que a empresa tem. Toda empresa tem aquela parte de missão, visão e valores. E aí, geralmente, a empresa coloca assim, olha, a visão. Dentro de 5 anos, estar entre as 10 maiores empresas que exportam tal produto. Ou dentro de 5 anos, estar entre as empresas especialistas nos tipos de serviço A e B. Então, é mais ou menos isso que é o sonho. É você determinar um tempo para você buscar uma direção, buscar um objetivo, ok? Ele é o farol que dá direção aos nossos passos. Todo sonho, de verdade, ele nos leva a quê? Ele nos leva à ação, ele nos leva a sair da nossa zona de conforto para agir no mundo, interferir no mundo e transformar aquele sonho em uma ação para nos levar onde a gente quer chegar. Espero que tenha ficado claro que todo mundo está vendo isso aí agora. Agora eu ouvi falar da fantasia, né? Porque sonho é diferente de fantasia. Todo mundo está vendo essa imagem aí, gente? Confirma para mim. Sim. Ok. Vocês veem aí um dragão, uma fadinha, ou uma princesa, não sei, uma caverna aí, mais de contos de fada mesmo. E essa é a ideia. Isso significa fantasia, porque fantasia, na verdade, é uma fuga da realidade, né? Ela está mais ligada ao prazer, só o prazer de fantasiar algo, é só olhar e desejar. A fantasia, ela é pouco capaz de provocar movimento, né? Provocar a nossa ação para interferir na realidade, né? Então, é como se fosse um desejo sem compromisso, é uma confabulação. E aí, às vezes alguém pode falar assim, mas aí, então, fantasia é ruim? Não, fantasia é bom também. A gente precisa de ter fantasia na vida, né? Por exemplo, quando o carnaval, por exemplo, é uma prova disso. As pessoas param um tempinho para a realidade delas, fogem um pouco da realidade sofrida ali, para poder até aliviar um pouco aquela realidade sofrida. E nós temos a fantasia, é importante, nós precisamos fantasiar um pouco, nós precisamos de um momento lúdico, né? Quando você sai da realidade e vê
alguma coisa que é uma fantasia, que é uma obra de arte, que você sabe que é uma ficção, é importante, você sente prazer naquilo, principalmente para quem tem um trabalho muito estressante, sair um pouco da realidade para a fantasia é importante, a gente precisa da fantasia, certo? Mas a fantasia, ela é pouco capaz de nos provocar um movimento, né? Muitas vezes, quando a pessoa né, entra tanto na fantasia, se coloca tanto na fantasia, totalmente na fantasia, que às vezes é exatamente o motivo da inércia daquela pessoa. Por exemplo, você imagina que você só fica nos seus momentos de descanso, é importante que você tenha fantasia, ok. Mas imagina que você para tudo várias horas por dia para ficar só fantasiando, né? E aí esse pode ser exatamente o principal motivo da inércia, né? Quantas horas que a gente para ver redes sociais, para ficar olhando séries, para ficar é importante a gente fazer isso, é ótimo, a gente sempre tem que fazer isso para descansar nossa mente. Mas em algum momento a gente tem que largar a fantasia para começar a sonhar de verdade. Então, essa é a diferença da fantasia e do sonho, ok? Não sei se estão acompanhando a gente aí. O sonho, ele é ativo, ele te produz, te leva ao movimento. A fantasia te leva um pouco à inércia, à fuga da realidade. É ruim? Não. A gente precisa da fantasia. Nós precisamos fantasiar de vez em quando, ok? Mas a fantasia, ela precisa ser mais dosada. E aí, eu trouxe aqui, para a gente falar um pouco de sonho, a teoria da realização da fantasia e o contraste mental. Essa moça que vocês estão vendo aí, ela é a doutora Gabrielle Oetting, ela é uma psicóloga americana que criou uma técnica genial e eficiente para realização de sonhos, né? Ela começou seus estudos em 1990 e a partir daí ela começou a trabalhar bastante com esse tema, criou alguns estudos, né? E ela percebeu que quanto mais a gente fantasiava, menor era o nosso sucesso. Ela começou a se perguntar: será, né? Porque na época dela, 1990, estava muito comum. Até hoje é comum, né, gente? Mas era muito comum a gente pensar, olha, basta você pensar positivo e tudo vai dar certo, né? E ela começou a ficar incomodada com isso. Será que é verdade? Então vamos pesquisar. Ela começou a pesquisar exatamente isso. E aí ela entendeu que quanto mais fantasia, quanto mais tempo a gente gasta com fantasia, né, só com o pensar positivo, menor era o sucesso das pessoas em realizar aquela fantasia, né, aquele objetivo. Eu vou explicar direitinho como que ela chegou a essa reflexão, mas basta a gente, mas antes um porém aqui. Pensar positivo é muito bom, tá, pessoal? Eu mesmo sou um cara muito positivo. Já fui negativo um pouco, hoje eu sou muito otimista. E isso me ajuda muito, porque eu fico muito mais energizado, mais alegre, mais feliz e acabo que eu vejo, costumo sempre ver a parte do copo mais cheia. E isso me traz mais alegrias, tá? Mas ela entendeu aqui, que às vezes tem pessoas que ficam só na fantasia, só no pensamento positivo e acabam ficando incapazes de transformar aquele pensamento positivo em uma ação. E a gente vai entender como. Como a Gabriele começou a estudar isso? Ela começou com um grupo de 55 crianças alemãs que tinham o sonho, né, o desejo de aprender inglês fluentemente. Alemãos, né, que sempre tem esse objetivo de aprender inglês. Eu convivi com um alemão na faculdade, ele falava muito isso, que é muito importante as crianças alemãs aprenderem inglês. E ela tinha um grupo de 55 crianças, e ela propôs um experimento legal. Ela, ela criou 3 grupos com essas crianças. No grupo 1, ela, além das crianças terem a obrigação de estudar inglês, né, claro, elas estavam estudando inglês, elas eram estimuladas a escrever, a contar e escrever histórias, o grupo 1, sobre o ponto positivo, né, sobre as coisas boas em ser fluente em inglês. E elas escreviam ali como era bom se elas pudessem ver os filmes sem legenda, os videogames delas sem nenhuma dificuldade, que geralmente os videogames eram americanos, não tinham tradução, como seria bom, né, como o pai delas iriam achar, a mamãe, o papai ia ficar maravilhado com a habilidade delas de falar inglês fluentemente, e assim por diante. Elas ficavam sempre estimuladas a escrever, falar e escrever histórias positivas sobre aprender inglês. Só o positivo, só o ponto positivo. No grupo 2, além
das histórias do estudo de inglês, as crianças eram estimuladas a falar e escrever sobre os obstáculos que os impediam de atingir a meta, né? A realidade negativa. Se no grupo 1 eles colocavam a realidade positiva, no 2 eles falavam sobre a realidade negativa, sobre a dificuldade de atingir o inglês. Eles falavam, é uma língua difícil, eu não tenho tempo, eu não tenho motivação. Enfim, eles falavam da realidade negativa de se atingir o inglês. E, por fim, no grupo 3, eles também tinham a função, né, de estudar, fazer os estudos em inglês. Porém, no grupo 3, eles faziam as duas histórias. Eles eram estimulados a contar e escrever as duas histórias. A realidade positiva, das coisas boas, né, dos benefícios de ser fluente em inglês, e a realidade negativa, falando sobre os obstáculos que os impediam de atingir a meta. E aí, ao final do experimento, ela entendeu que o grupo que era estimulado a escrever as duas histórias ao mesmo tempo, que é o grupo 3, eles tiveram progresso superior ao longo de 3 meses em relação ao grupo 1 e ao grupo 2. Eles conseguiram atingir a meta maravilhosamente bem e em tempo recorde. Ela entendeu que isso, ela chamou isso depois de contraste mental. Ela entendeu que além de fantasiar um desejo, de ficar só pensando positivo naquele desejo, quando você parte para o passo 2 aqui, que é avaliar as dificuldades em realizar aquele desejo, ele faz com que você realize com muito mais força, né? Parece que essa técnica de você fazer isso, parece que ela endurece o desejo das pessoas. As pessoas ficam mais propensas a realizar aquele desejo. Quando você pensa positivo e pensa sobre as dificuldades de realizar aquele sonho. Parece que isso te desafia e faz com que você fica mais forte, com o seu desejo para realizar aquela meta fica mais forte. É isso que eu gostaria que vocês entendessem que hoje começassem a aplicar. Daqui a pouco a gente vai fazer uma parte prática, tá, gente? Então, esse é o contraste mental, que nada mais é do que combinar uma visualização positiva do futuro desejado com a análise realista das barreiras e dificuldades que podem surgir para a realização daquela meta, tá? Aqui você pode, por exemplo, imagina um alpinista que queira subir no Everest. Então ele olha todo dia um vídeo, um mapa do Everest, fica olhando, pensando, sonhando e fantasiar, né? Fica fantasiando ali. E olhar e ficar fantasiando é inspirador, mas não faz aquele alpinista subir o Everest. Mas quando ele começa a pegar o mapa ali, pegar a rota, identificar as dificuldades que ele pode ter, contabilizar os equipamentos que ele tem, a forma como que ele pode subir e a forma como que ele pode driblar, né, superar as dificuldades no caminho, aí sim ele consegue escalar com segurança e chegar ao topo, né? E é assim que funciona, é assim que é o contraste mental. Você deve sonhar exatamente para realizar, essa é a ideia, né? Eu queria que você saísse daqui hoje, não só como um desejo meu, seu, né, para que se realize, mas que você entenda que quando você sonhar, você precisa sonhar para realizar. Você vai deixar de ser um sonhador, um mero sonhador, para ser um sonhador profissional, ou melhor, um mero fantasiador para ser um sonhador profissional, aquele que sai da zona de conforto, sonhou e realmente ele vai realizar aquele desejo, aquele sonho, né? Você e aí eu até resumi aqui em 4 passos essa técnica da Gabriele, que primeiramente você escolhe um desejo que realmente você precise, mas o passo 1 seria esse, mas que faça sentido para você. Eu acho que um dos segredos também está aqui, tá, gente? Algo que seja desafiador, mas que seja alcançável, um sonho que caiba em você. Não é algo que é o outro que está te dizendo que você tem que sonhar, ou não é algo que você viu em. Não, é seu. É algo que você vai pensar que faz parte, que faz sentido para você. Um seu sonho, algo que você realmente você precisa. Você sabe que você precisa, que sua vida vai ser melhor quando você realizar esse sonho de verdade, né? E que seja alcançável, né? Eh, não seja uma fantasia, não seja aquela coisa que vai depender de muita gente, mas que seja algo que dependa de você, ok? É como se você analisasse onde você está e onde você quer chegar, ou seja, hoje, janeiro, né, de 2025, e ao final de 2025, eu vou conseguir ter realizado isso aqui.
Esse é o primeiro passo, desejar, tá? E o desejar corretamente. Nada de desejar o desejo do outro. Depois eu posso até falar um pouco sobre isso no final, porque eu já trabalhei com pessoas, já atendi pessoas que desejaram o desejo do outro. O passo 2 é simples também, é imaginar o resultado final dos benefícios, ou seja, o que quando eu realizar, eu realizando esse sonho, quais as coisas boas que eles vão me trazer? Como seria bom ter realizado esse sonho? Nossa, que legal, pensar realmente algum ponto positivo aqui, ir para a realidade positiva e exagerar bem nessa realidade positiva, tornando ela bem vívida, né? Bem emocional, bem emotiva aqui. E no 3, você vai identificar os obstáculos que possam te atrapalhar a realizar o sonho, ou seja, a realidade negativa. É isso que é o contraste mental. Vai identificar, olha, isso aqui pode atrapalhar meu sonho, isso aqui eu ainda não possuo, então eu vou ter que correr atrás. É exatamente isso. Você vai, ó, eu tenho ou não tenho as habilidades necessárias, ou o que eu preciso para realizar esse sonho, logo eu preciso correr atrás dessas habilidades, que é o passo 4, ou seja, você vai planejar como você vai vencer esses obstáculos. Ok? Então, basicamente, é realizar o sonho em 4 passos. Desejar, imaginar o resultado final, que são os benefícios ponto positivo. Planejar como vencer os obstáculos, identificar um obstáculo, na verdade, no passo 3, e planejar como vencer esses obstáculos. Essa é a técnica do contraste mental. Agora a gente vai praticar, ok? Um pouco, mas antes eu vou falar do Janeiro Branco agora, das dicas que o Janeiro Branco de 2025 trouxe para a gente. Por quê? Porque na parte prática que a gente vai fazer, na parte prática que a gente vai fazer, pode ser que uma dessas atividades que o Janeiro Branco propõe para a gente, pode exatamente ser uma das suas metas para 2025, ok? Mas antes, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, um exemplo aqui, por exemplo, para aplicação desse sonhar para realizar. Desejo. Vamos supor que eu entendi que eu desejei que eu estaria, por exemplo, numa situação de inércia física, né, de sedentarismo, e eu entendi que estar ativo fisicamente em 2025 é uma boa coisa para mim, é um bom sonho, é uma boa meta. Ou seja, eu quero terminar o ano de 2025 ativo fisicamente, praticando uma atividade física. Imaginei, vi que isso tem a ver comigo, que realmente faz parte para mim, né? Eu, para mim, acho que isso faz parte para todo mundo, isso faz sentido para todo mundo, mas enfim. Aí eu imaginei, graças a Deus, sou ativo fisicamente, tá, gente? Mas eu estou dando um exemplo aqui que eu quero que vocês entendam. Aí eu imaginei ali o resultado final, que seria, poxa, se eu tivesse fisicamente mais ativo, se eu tivesse realizado esse sonho já, eu teria mais energia, eu teria mais motivação, eu teria mais alívio no estresse, meus marcadores sanguíneos poderiam estar melhor, minha mobilidade poderia, né? Eu estaria mais fácil para me movimentar e fazer minhas atividades diárias. Talvez eu teria perdido, né? Eu perca alguns quilos. Talvez eu me sinta mais feliz comigo mesmo, tenha essa sensação gostosa das endorfinas quando a gente faz uma atividade física. Enfim, eu começo a identificar os resultados, os benefícios, né? No passo 3, eu começo a identificar o obstáculo. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para me pagar uma academia, uma atividade mais cara, eu não tenho equipamento. E aí, no passo 4, eu planejo como vencer esses obstáculos. No caso, por exemplo, eu não tenho tempo. Um caso prático, né, que aconteceu comigo mesmo, na época eu não tinha tempo. Eu resolvi começar a treinar na hora do almoço. Então, 3 vezes na semana, eu comecei a fazer minhas atividades físicas. 3 vezes, era sagrado para mim. 3 vezes na semana, eu praticava minha atividade física na hora do almoço, ok? Já que eu não tinha tempo. Então, é assim que a gente planeja como vencer os obstáculos, como que a gente coloca em prática o o nosso contraste mental, ok? E aí eu vou falar algumas dicas que o Instituto Janeiro Branco colocou para a gente esse ano, né? Como eu disse, eles colocaram uma receitinha de bolo, que são várias atividades. A primeira que eles propõem é justamente essa que eu coloquei como exemplo: faça atividade física. Até porque isso, para mim, gente, também uma das mais fortes bases da saúde mental é a atividade física, porque ela nos dá equilíbrio hormonal, equilíbrio de neurotransmissores, melhora a nossa motivação, nossa saúde como um todo. Então, para mim, essa é uma das dicas mais importantes.
A dica 2 deles é durma bem o suficiente, ou seja, fazer atividade física você pode colocar como meta para 2025. Dormir bem também, talvez você não tenha uma higiene do sono muito boa, então, de repente, você pode começar o 2025 com a meta de aprender, de fazer uma higiene do sono, uma educação do sono, para que você tenha um sono suficiente de qualidade. Alimente-se de forma saudável também é uma meta que você pode começar a colocar aí para 2025. Invista em autoconhecimento, autoestima e autonomia também é uma ótima dica, gente. Autoconhecimento, autoestima e autonomia. Talvez, se você alcançar um nível X de autoconhecimento e autoestima, nada vai te abalar. Aconteça o que acontecer, pode cair o mundo, mas você vai estar forte, né? É um escudo muito forte para te blindar aí contra algumas coisas que possam acontecer, que são comuns acontecer na vida. Então, isso aqui é uma coisa fantástica também, que pode ser uma meta aí para 2025, né? E buscar não só autoestima e autoconhecimento, mas o conhecimento de uma forma em geral, né? O conhecimento sempre nos ajuda a entender o nosso mundo, entender a nossa realidade. Outras atividades. Incentive a conexão humana e o respeito em todos os tipos de relação. Exerça os seus direitos e respeite os direitos alheios. Defenda a qualidade de vida e a qualidade de vida de todo mundo, a sua e a de todo mundo. Promova a ampliação e efetivação de políticas públicas. Outra dica, tenha hobbies terapêuticos, isso também é muito interessante, principalmente para combater o estresse. Geralmente, quando a gente tem um hobby, a gente costuma esquecer tudo, desconectar daquilo que nos estressa para a gente poder fazer aquele hobby e aquele nos traz prazer, né? Ele reduz o estresse, nos relaxa, né? É interessante ter um hobby terapêutico. Conecte com a natureza e a proteja. Pratique a gentileza, a paciência, a tolerância, a sensatez e, por fim, procure ajuda pessoal e profissional quando necessário. Pode ser, por exemplo, aqui com essa dica que parece ser simples, mas pode ser, igual geralmente eu atendo várias pessoas, tem pessoas que falam assim comigo, olha, eu demorei 5 anos com essa dor aqui, com esse sofrimento aqui, sofrendo com isso aqui. Ninguém sabia, né? Minha família não sabia. Eu demorei 5 anos para procurar ajuda. Outros falam assim, eu demorei 10. Outros, a minha vida toda eu sofri isso aqui. E agora eu resolvi procurar ajuda. Ou quando termina a terapia, nossa, eu devia ter feito isso há 10 anos atrás. Ou seja, as pessoas têm a tendência de sofrer, de passar com o sofrimento, com a dor existencial durante um tempão, né? Até que aquilo se torne insuportável para procurar um especialista. Quando elas percebem, por exemplo, se elas tivessem falado daquela dor com a família ou com um profissional, né, procurando um profissional, talvez elas teriam mudado aquela vida delas há muito tempo atrás, né? Isso é assim. Então, pode ser que para 2025 uma meta boa para você seria procurar uma ajuda pessoal, procurar um profissional para te atender aí, para melhorar aí a sua saúde mental. Talvez tenha uma dor aí que você precisa trabalhar e você protelando, 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 você já podia ter resolvido isso, você está vivendo a vida de uma forma muito mais leve. Então, é uma outra meta aí que você pode colocar para 2025. Ok, gente? Por fim, para concluir aqui, sonhe sempre da forma correta que você vai conseguir atingir suas metas, pessoal. Sonhe, a gente precisa sonhar, como disse no início. O que que isso tem a ver com a nossa saúde mental? Tudo, né? O sonho é exatamente como eu falei, o que nos leva à ação, os trilhos que a gente coloca para nos levar a determinados pontos. É aquilo que baliza a nossa jornada. E muitas vezes, quando a gente não sabe para onde ir, para onde quer chegar, né, a gente começa a ter um monte de questões existenciais que podem nos trazer problemas emocionais, né? Tem até a frase aí, essa frase da Alice no País das Maravilhas: quem não sabe para onde quer chegar, para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então, assim, quando a gente não sabe, quando a gente não tem balizas, não tem metas, a gente pode tomar um monte de caminho que não é aquele caminho que a gente gostaria de verdade. Isso pode atingir totalmente aí a nossa saúde mental. Então, sonhe, você precisa sonhar. É assim que você vai caminhar, você vai procurar, você vai caminhar a sua jornada até o fim da sua vida, né? A gente sempre coloca metas. Por exemplo, você conhece alguém aí que não tem sonhos, que não tem metas? Eu conheço, por exemplo, já atendi várias pessoas, principalmente para quem já passou aí pela depressão, conhece alguém que tem depressão. Uma das primeiras, é, uma das primeiros sinais, né, sintomas da depressão é a falta de, de desejo, né? A falta de sentir prazer.
em coisas que ela sentia antes, a falta de sentir prazer, de sentir desejo, de correr atrás, de buscar coisa, né? Então, o sonho é extremamente importante para a gente, tá? Então, sonhe, gente. Você precisa sonhar, mas sonhe da forma correta, até para você evitar a frustração ou evitar aí realmente um desconforto com um sonho mal sonhado, né? Com algo que você deseja e que você percebeu que às vezes você não tem você não tinha percebido que você não tinha as ferramentas corretas, acaba gastando energia em algo que não dependeria, que você não conseguiria realizar, ok? E mantenha o foco, gente. Quando você sonhar, mantenha o foco ali do seu objetivo. Não tenha medo de errar. Errar faz parte do processo. Errar é talvez a nossa melhor escola. O erro é importante para a gente perceber onde a gente não está fazendo as coisas corretas. A gente precisa mudar a forma de fazer as coisas e não insistir em fazer as mesmas coisas. Eu falo isso porque eu trabalho com padrões comportamentais. E, por exemplo, a gente tem a mania, né? A mania é característica do ser humano de padronizar as coisas. A gente, o tempo todo, a gente está criando, automatizando comportamento. Faz parte da nossa espécie, tá, gente? Por quê? Porque vai nos economizar energia, economizar tempo, e aí a gente costuma automatizar alguns comportamentos e continuando sempre fazendo as mesmas coisas. E, às vezes, aqueles resultados não são o que a gente nunca, aliás, nunca são os que a gente espera, né? A gente quer relacionamentos melhores, mas a gente acaba só tendo relacionamentos ruins, relacionamentos ruins, relacionamentos ruins. Tem pessoas que até falam, eu tenho um dedo podre para relacionamento. Por quê? Porque você vive nos mesmos padrões comportamentais, certo? E você acaba fazendo as mesmas escolhas, fazendo as mesmas, ah, tendo os mesmos padrões. E aí o que acontece? Você acaba fazendo sempre trazendo sempre os mesmos resultados. E aí eu trouxe até uma frase do Einstein, que a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ou seja, em algum momento, aquele seu comportamento foi interessante, foi importante, deu certo, mas no momento presente já não é mais importante, porque já não traz mais os resultados, ou seja, a realidade mudou. Então você precisa mudar os comportamentos, variar os comportamentos e encontrar um que seja mais viável para você, que traga os melhores resultados, ok? Então, não continue fazendo a mesma coisa, busque fazer coisas diferentes, foco na meta, né? Foco no seu sonho, mas se talvez você errou, não deu certo, é porque você executou de uma forma e, na verdade, você pode mudar essa forma de executar aquela vontade e aí sim você vai conseguir ter sucesso naquilo que você está fazendo. Então, não tenha medo de errar, mas comece a fazer as coisas diferentes. Comece bem o seu ano. Eu acredito em você. Agora vamos praticar um pouco a técnica da Gabriela. E como é que a gente vai fazer isso? É simples. Daqui a pouco eu vou colocar 5 minutinhos a música do Milton Nascimento, tá? E essa música, ela vai nos inspirar, porque se chama Os Sonhos Não Envelhecem, né? E durante essa música você tem uma missãozinha aí, que o passo um, desejar. Você vai desejar, você vai escolher 3 desejos aí, três palavrinhas, resumir 3 desejos aí para você cumprir para agora em 2025. Você pode até escolher uma daquelas dicas lá do Janeiro Branco, tá? Você vai escolher 3 desejos para você realmente cumprir. Chegar ao final de 2025, você vai lembrar desses 3 desejos e vai cumprir. Vai escrever eles em um papel, ou talvez no seu WhatsApp, ou talvez na no seu e-mail, qualquer lugar. E aí, quando você escolher esses 3 desejos, mas que façam sentido para você, tá? Você vai para o passo 2, vai visualizar eles de forma vívida, coloque as melhores emoções possíveis e pense o positivo, né? Como seria ter realizado esse sonho, e se esse sonho faz sentido para você. Pense nas coisas positivas de realizar essa determinada tarefa, né, em 2025, as coisas boas que eles vão trazer para vocês. Aí depois no passo 3 você vai visualizar as dificuldades que possam impedir você de realizar esses sonhos, esses desejos. E por fim, no passo 4 você vai planejar como você vai vencer todos esses obstáculos e você vai avaliar aí depois de você fazer essa pequena reflexão se esse sonho ainda faz sentido para você, ou seja, será que eu já tenho as ferramentas para me realizar esse desejo? Ok? Resumindo, é como se você pegasse uma fantasia e trouxesse para a sua realidade, e aí você começa a entender que fica mais fácil para você realizar ou não
aquele sonho, tá, gente? Então eu vou colocar a música agora e vocês vão fazer essa tarefinha aí, ok, pessoal? Vou compartilhar uma musiquinha aí do Clube da Esquina, do Milton Nascimento. E já podem começar a sua atividade. Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, 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 aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, 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 calmos. E lá se vai mais um dia. E basta contar com passo, e basta contar consigo, que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção, e o coração na curva de um rio, 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 rio. E lá se vai mais um dia. E lá se vai mais um dia. Meu rio de asfalto e gente entorna pelas ladeiras, entope um meio-fio. Esquina mais de 1 milhão. Quero ver então a gente, 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 gente.
E lá se E aí, pessoal, voltando. Espero que vocês tenham conseguido fazer a nossa prática. E aí, esse é o momento que a gente começa a partilhar, escutar uns aos outros aí, ver o que vocês acharam da nossa reflexão. Como eu disse para vocês, é um bate-papo. Quem pode falar para a gente aí? Quem que escolheu ser mais ativo fisicamente? Que vocês acharam dessa técnica? Fiquem à vontade para falar para a gente aí, ok, pessoal? Agora é o momento de você falar. Quem, quem escolheu aí ficar milionário no ano de 2025 ficar, obrigatoriamente tem que me dar 20%, tá? Gente, se alguém quiser falar, pode levantar a mão ou mandar no chat, tá? Eu vou ler aqui. O pessoal tá meio tímido. Será que agora vai? Deus Dete, vou compartilhar aí que também escolhi o ser fitness esse ano, hein? Ver se vai sair do papel aí, ser um pouco mais ativa. Tô só enrolando, hein? Falei que era na segunda metade do ano passado, não foi não. Mas se acontecer de eu ficar milionária, pode deixar que eu vou lembrar desse incentivo seu também, tá? Cobrar. Eu vou olhar na revista Forbes se você ficou milionário aí eu vou cobrar lá. Pode deixar Então, isso aí. então na minha opinião, na minha opinião não, na opinião de várias pessoas, mas na minha humilde opinião, a atividade física, é por isso que ela ficou no topo lá, a primeira dica do Janeiro Branco. Na minha opinião e na opinião de várias pessoas, a atividade física ela é fundamental para a saúde mental, tanto do ponto de vista da, da saúde física mesmo, né, de melhorar os marcadores, mas e também daquela questão dos neurotransmissores, regula neurotransmissores. A atividade física, para vocês terem ideia, ela produz os mesmos neurotransmissores, né, faz o mesmo papel que um ansiolítico ou um antidepressivo faz no organismo humano, né? Então, assim, que é auxilia na recaptação da serotonina e tal. Então, assim, gente, mas principalmente porque a atividade física é a nossa atividade primordial como ser humano. O ser humano ele nasceu para andar, para correr, correr no sentido assim, né, de se movimentar. Então, ou seja, é natural que a gente se movimente. Quando a gente deixa de fazer algo que é natural, né, que é a movimentação, que é a busca, né, que faz parte aí no nosso corpo, nosso organismo todo, ele foi preparado para isso. A gente começa a ter um pouco de problema, não só físico, mas também mental, porque a gente está deixando de fazer aquilo que, até do ponto de vista existencial, a gente foi feito para fazer. Mesmo quando a gente tem algum problema de mobilidade, que seja uma pessoa com necessidade especial, ela precisa sempre adaptar da melhor forma adaptada possível, movimentar-se no dia. Isso faz parte da nossa realidade, isso faz parte da nossa vida como um todo, ok? E o que acontece? Se você é muito sedentário hoje, você que está escutando aí essa nossa conversa, pode ter certeza, por exemplo, todo o nosso arcabouço emocional funciona graças às nossas
nossas funções fisiológicas, coração, pulmão. Quando a gente se emociona, as coisas principais que a gente isso é circulação, coração, pulmão, artérias, adrenalina, tudo isso. Então, assim, a atividade física é extremamente importante para a nossa saúde mental, até porque também ela é a melhor forma para a gente combater o estresse, tá? Então, acho que vocês precisam praticar bastante atividade física e criar a maior motivação possível para vocês continuarem até o último dia da sua vida, ok? Porque você nasceu para fazer isso, está no seu DNA fazer isso o resto da sua vida. Eu vou até deixar aqui, gente, tem algumas pessoas que participaram aqui, eu vou até deixar aqui meu Instagram, meu WhatsApp, se vocês quiserem tirar alguma dúvida depois, tá bom? Mas quem pode falar mais aqui? Deixa eu ver, tem um pessoal que participou do chat aqui. Ah, alguém aqui falou que em 2025 quer ingressar na faculdade. Excelente. Aí você já faz aí o contraste mental e quais as dificuldades, os obstáculos que poderiam te impedir de ingressar na faculdade e como é que você vai conseguir vencer essas dificuldades, né? É trazer exatamente isso aí para a sua realidade ali como um todo. Olha, eu já tenho aquilo, já tenho os materiais, já tenho as habilidades necessárias para me entrar na faculdade. Então, não tem erro, basta você seguir sem medo de errar, porque se caso você errar, a única coisa que vai acontecer é você começar de novo. E tá tudo bem se você começar de novo. A persistência, né? A persistência, ela vence o talento nato. Então, assim, eu gosto de falar isso por quê? Porque às vezes as pessoas dizem, fulano já nasceu com aquela habilidade, por isso que ele consegue fazer isso. Não. A persistência, ela sempre, sempre, sempre vence um talento nato que não quer fazer aquilo que ela sabe fazer, sabe? Então, seja persistente, mas aprenda a focar na meta e não no processo. Se você fez uma coisa e realmente ela não está saindo do jeito que você quer, mude o processo. A meta você pode continuar do mesmo jeito, mas o processo tem que mudar. Então, a persistência é isso, é uma persistência inteligente. Você quer atingir aquele objetivo, mas você vai fazer coisas diferentes de forma correta para você poder conseguir alcançar aqueles objetivos, aquela meta, ok? O que mais aqui? Eu escolhi me curar do quadro depressivo, buscando em todas as fontes possíveis, como leitura, música, praticar, voltar à atividade física, praticar mais a fé, apoio da psicoterapia e psiquiatria, pois é todo um bom conjunto, todo um conjunto. Isso mesmo. Josi, né? Isso mesmo. Pode ter certeza que a melhor coisa que você vai fazer na sua vida hoje é se manter sadia, curar e busque mesmo. Às vezes você vai conseguir mais apoio na arte, às vezes você vai conseguir na atividade. Tudo isso que você vai fazer é um conjunto, exatamente. Então, assim, nós somos um sistema, né? Então, o sistema a gente precisa buscar todos os elementos ali para equilibrar aquele sistema. E quanto mais você faz isso de uma forma fiel, de uma forma verdadeira, melhor, mais resultados você vai alcançar, ok? Tem gente até em outra empresa que é uma colaboradora falou exatamente uma coisa parecida com você, que teve um problema assim, e que uma coisa que ajudou muito ela, além de todas as coisas que ela fazia, foi a praticar ajuda às pessoas, né? Ela criou uma forma de ajudar pessoas, e aí ela começou a se dedicar tanto àquilo que ela conseguiu encontrar o que a gente chama de a motivação da vida dela ali, né? A realidade dela. O... E aí ela conseguiu até dar um novo sentido para a vida dela, entendendo que ela poderia fazer mais pelas pessoas também, além de fazer mais por ela. Então, é importante você fazer atividades e encontrar aquela que faz sentido para você. De repente, José, acho que você ficou mudo. Seu microfone fechou. é verdade, isso mesmo. Então, de repente, a pessoa começa a encontrar várias formas de lidar bem. Tem gente que busca aí. Eu não sei se vocês escutaram a parte do trabalho voluntário que ela começou a fazer. Uma das pessoas, né, que
disse a história dela, entrou num quadro depressivo, ela buscou várias ajudas, a psicoterapia, e uma das coisas que ela encontrou também que fez total sentido para ela foi o trabalho voluntário, né? E ela conseguiu dar um novo sentido para a vida dela, porque ela percebeu que ela era capaz de intervir, né, de mudar a realidade das pessoas também através do trabalho voluntário, né, da colaboração. Então ela encontrou aí um novo sentido para a vida dela também, além de ajudar as pessoas, ela ajudava a ela mesma. Isso pode ser uma possibilidade. Então busque, né? Você consegue fazer isso aí de uma forma tranquila.